Vídeo rápido sobre gerenciamento de risco. Hoje vai ser um bate-papo, porém importantíssimo, que pode definir o seu futuro na Bolsa de Valores em termos de ganhos ou perdas. Vamos comentar um pouco sobre Bradesco, Copasa, Semig, Sanepar e diversas outras empresas, para que através delas e através desses exemplos eu possa te explicar um pouco um dos módulos de gerenciamento de risco que os fundos de investimento usam, casas de análise usam e que eu utilizo há mais de 15 anos no âmbito pessoal. Vamos usar o exemplo de Luiz Barsi Filho, de Parisotto, de Graham, de Lynch, do investidor Sardinha e do economista sincero, o Charlão. E ontem nós tivemos a notícia envolvendo Semig e Copasa, porém eu quero passar de uma maneira um pouco diferente como vocês poderiam ter evitado essa perda em um percentual muito grande da sua carteira ou do seu patrimônio. Usando o exemplo da Semig, eu acabei de soltar um vídeo dela, muito obrigado pelo feedback muito positivo no vídeo. Semig que tem um código de negociação Semig3 ou Semig4 na Bolsa de Valores, já retornou mais de 4.700% no período ao investidor, enquanto o Ibovespa retornou apenas 510%, trazendo isso para o mundo real. Um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformaram hoje em R$50.000, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. E o primeiro comentário desse vídeo é: se você não é um investidor de longo prazo, se você ainda não se estudou, não se identificou como alguém que quer investir pelos próximos 20, 30, 50 anos, esse vídeo definitivamente não é lugar para você. Eu sempre gosto de enfatizar que esse canal é voltado a investidores individuais, sejam eles pequenos e grandes, que queiram multiplicar o seu capital por muitas vezes na Bolsa de Valores, escolhendo excelentes empresas e permanecendo ao longo do tempo. E o que me motivou a fazer um vídeo desse, um pouco até diferente, porque eu sempre trago análise fundamentalista, números na veia, e é disso que eu gosto, é uma preocupação. Há 3 dias eu acabei de postar o vídeo sobre a Semig, e um comentário de ontem, logo após a divulgação da possível federalização, foi uma afirmação que me chamou a atenção após a notícia: gestão estatal, vírgula, verdade, ou seja, saiu a notícia, foi basicamente uma concordância. E outra coisa que me fez trazer isso, com que eu lido há muito tempo, foi esse outro comentário: várias estatais dando pau em privadas. Agora, segundo comentário, é importantíssimo que vocês entendam que o fator temporal, ele não é uma constante. Quando ele diz várias estatais dando pau em empresas privadas, um bom exemplo é o Banco do Brasil. Já vou entrar na questão do Banco do Brasil, porém não tomem o fator temporal como uma permanência. A única coisa permanente que vocês vão ter na vida é a própria impermanência. Eu vou começar a filosofar. Não é porque elas estão bem hoje que elas sempre estiveram no passado. Eu peguei um breve comparativo de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, portanto 3 empresas privadas contra o Banco do Brasil, que é uma estatal, desde quando o Santander veio à Bolsa de Valores. E vejam, é um comparativo justo, sem viés. É importante que vocês entendam que eu não tenho viés algum, sou sócio de todas essas companhias e gosto igualmente das 4. O Banco do Brasil ele está na 3ª posição e, obviamente, o Banco Bradesco está na última. Santander lidera em termos de rentabilidade, desde que ele teve as suas ações lançadas na Bolsa de Valores. Itaú em segundo, Banco do Brasil em terceiro. Se eu trouxer isso para um período de 20 anos, como está aqui, e que eu sempre mostro para vocês o gráfico de 20 anos, é o período que eu gosto de avaliar todas as ações, o Bradesco lidera com grande folga. Porém, para ser justo, eu trouxe um comparativo desde o momento em que o Santander veio ao mercado de ações. Em qualquer circunstância dentro dos últimos 20 anos, o setor privado vai superar o setor estatal. E não se deixem levar por esse engano, voltando na questão do tempo. Muitas estatais estão melhor do que privadas? Sim, graças a Deus. Isso é bom para nós como sócios, isso é bom para nós como sociedade. Porém, no longo prazo, as privadas são imbatíveis. Eu não vou colocar aqui o gráfico da Vale, eu não vou colocar o gráfico da Rea Drogasil, que seria uma comparação injusta, não vou colocar muito menos o gráfico da VEG, que transformou R$1.000 em R$400.000. Então o setor privado sempre será mais eficiente e rentável do que estatal. E mesmo o Banco do Brasil estando aqui em terceiro lugar,
Atentem-se a uma coisa: se eu trouxer isso para uma escala regular de valor de cotação, o Banco do Brasil ele é o único que está nas máximas. Lembrando que isso daqui é uma escala corrigida pelo retorno total ao investidor, e mesmo assim o Banco do Brasil está muito acima do seu pico anterior. Nenhuma delas está acima. Esse gráfico do Itaú, por exemplo, se a gente pegar uma escala que não corrige, ele ainda está 20% abaixo do seu pico. Se nós pegarmos uma escala nominal não corrigida para o Banco Bradesco, ele está 50% abaixo do seu topo histórico, sendo então o Banco do Brasil a única que está nas suas máximas históricas. Mesmo assim, rentabilidade histórica ele ainda perde para o setor privado, corroborando então com aquilo que eu disse para vocês. Não confundam o fato de estar melhor hoje com uma constância eterna. No longo prazo, o privado tende a rentabilizar muito mais do que o estatal. Portanto, aqui vocês já identificaram mais um risco do traço do Value Investing: excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão. O Banco do Brasil está nas máximas. Fica o comentário. Sugiro que estudem com cuidado os aportes. Ela pode dobrar de valor? Pode. Ela pode ir a R$100. O futuro ninguém sabe, porém a sua margem de segurança, seguindo a tese de Benjamin Graham, diminui, e quando sua margem diminui, na mesma proporção o seu risco aumenta. Impossibilita investimento por uma rentabilidade menor? Não, e o curto prazo do Banco do Brasil nos mostra isso. Então qual que é o risco, Guilherme? O risco é de ingerência. Voltando na questão da CEMIG, uma excelente empresa da qual eu gosto muito, com lucros constantes, um dividend yield acima do Banco do Brasil, acima da Taesa, acima das maiores pagadoras de proventos da Bolsa de Valores. Eu acabei de soltar um vídeo sobre ela. Eu imagino quantas pessoas não compraram CEMIG nos últimos 2 ou 3 dias e já estão tomando um prejuízo de mais de 10%. Por quê? Por conta da gestão estatal. Isso é mérito apenas dela? Não. Toda empresa estatal está sujeita a esse risco, da mesma maneira que toda empresa privada está sujeita a outro tipo de risco. O que Luiz Barsi tem como tese? E ele já deixou claro em declarações e orientações dele, no qual ele não gosta de empresas que estão sobre a mão do Estado, porém ele investe pesadamente em empresas que estão sobre a mão do Estado, o que varia quem é o gestor no momento. Ele tece elogios ao governo anterior e já teceu descrenças para o governo atual. Tese essa da qual eu concordo, tese essa da qual eu aplico há muitos anos. Acredito, assim como Barsi, que novas oportunidades serão dadas para nós com o governo que aí está. Uma tese também aproximada, temos o Charles, que também não gosta de maus governos, de governos daqueles que têm ingerência contra as empresas. Ele também investe em estatais e também fez um movimento muito parecido com o meu. Vocês têm vídeo meu, do qual eu cito que eu rebaixei o Banco do Brasil, que para mim é uma excelente empresa, um dos melhores bancos do mundo. É o Banco do Brasil. De um outro lado, nós temos o investidor Sardinha, porém ele já tem uma tese totalmente diferente. Ele, por algum trauma do passado, ele decidiu não investir em empresa estatal, ele não investe em Petrobras e ele não investe em diversas outras, ou seja, a aproximação dele quanto a isso, ela é mais hostil, ele nega, ele exclui essas empresas. Howard Marks, Benjamin Graham, Peter Lynch, Warren Buffett, todos eles compartilham de uma tese com mais parcimônia, eles não gostam, porém também investem pesadamente naquelas que têm bons números. O que eu quero dizer com isso? É para que vocês entendam que quando eu cito os pilares do Value Investing, excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão no longo prazo, o terceiro, ele não é negociável. Por mais que numa questão temporal, no hoje, por exemplo, o Banco do Brasil supere os seus pares, isso é curto prazo, isso não é uma constância. Então, por mais que pareça redundância citar gestão, vídeo atrás de vídeo, esse é um claro exemplo de que a gestão, uma hora ou outra, vai pegar a todos nós, e eu sempre trago nos vídeos, e por mais que pareça redundância também, a grande maioria só vai aprender isso sentindo na pele o peso do Estado. Então nós tivemos ontem a notícia da CEMIG e Copasa com potencial federalização
que seria muito negativa para ambas as empresas, aponta o Itaú. Isso tudo está sendo feito para abater dívidas de Minas Gerais com a União. Abre aspas aqui, o Itaú considera uma potencial federalização da CEMIG e Copasa como muito negativa. Isso é mais do que óbvio. Provavelmente resultaria em uma mudança na gestão e nos planos estratégicos das empresas. Não à toa, tanto ela e Copasa fecharam em uma queda de 10%, a CEMIG chegou a cair muito mais no intraday, e a Copasa, que fechou muito bem na realidade, porque no intraday ela chegou também a cair 10%. Isso me preocupa porque eu acabei de postar um vídeo sobre essas companhias, teci excelentes comentários, trouxe no gerenciamento de risco da CEMIG, que eu tenho uma exposição nota 4 para ela, ou seja, ela é uma ótima empresa com uma exposição considerável e diversas pessoas podem ter comprado tanto Copasa como CEMIG num passado recente e já estarem no prejuízo até realizado venda e infelizmente dizer que Bolsa de Valores é um cassino. Ela não é, quando você aplica gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco e análise fundamentalista, elas têm que sobrepor aos seus sentimentos, à sua emoção. Por mais que doa deixar grandes empresas estatais de lado, essa é uma regra que vocês têm que aprender a implementar. É o terceiro pilar do Valo Invest, gestão excelente. Veja, Câmara muda a lei das estatais, facilitando 3 pontinhos. Esse 3 pontinhos pode ser entendido aqui entre nós como indicação de políticos para cargos de gestão, indicação de políticos para cargos no conselho ou como facilitando a corrupção dentro de empresas estatais. Entendam como quiserem. E um breve relato para você que também é sócio da Petrobras, assim como eu sou, que também está gozando de um período altista, como eu estou. Cuidado com o fator temporal. Altas não são uma constância. A Pasadena lá atrás, em 2006, quando a Dilma era presidente do conselho, vejam, a presidente do país lá atrás era presidente do conselho da estatal. Eu não preciso nem lembrar a vocês o que aconteceu do âmbito político com a questão de Pasadena. A Petrobras ela foi obrigada a dar baixa em campos de petróleo e teve o pior ano da história dela na Bolsa de Valores durante o governo anterior. Isso daqui é a alusão a um buraco negro maciço sugando tudo ao seu redor. Isso é uma empresa estatal corrompida por dentro. É um passado recente, apenas 8 anos atrás, foi no ano de 2015. Uma vez uma empresa dentre as mais valiosas do mundo, foi a Petrobras, chegou a valer mais de 4 vezes menos do que uma Ambev. E eu não preciso nem dizer o porquê. Resultado disso, desde a sua máxima histórica no ano de 2008, ela até hoje não se recuperou na sua cotação nominal e teve uma queda de 91%. Vou finalizar o vídeo, mas eu gostaria de reforçar a mensagem desse vídeo, para que vocês não entendam isso como uma questão política. Eu não estou nem um pouco interessado na questão política, eu só me interesso pela minha e pela sua rentabilidade como investidor. Uma má administração poderia ter te levado a um prejuízo acima de 90% por conta de não fazer gerenciamento de risco, por uma questão de epifania momentânea, resolver comprar 100% em uma empresa estatal, 50% em outra empresa estatal. Isso é gerenciamento de risco, você pode perder quase tudo. Doa a quem doer, a você, a mim, ao Barsi, que também aplica essa metodologia. O investidor tem que fazer gerenciamento de risco e gestão estatal desabona qualquer empresa. Sanepar, eu já deixei claro que eu amo a empresa. Quando eu analiso uma DRE tão reta como essa, tão constante, tão perfeita, a minha vontade é de triplicar o meu aporte nela. Porém, dentro da tríplice do Valo Investing, excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão. Quer a gente queira ou não, a terceira, para empresas estatais, deve sim ser tirada e ter uma nota menor. Portanto, se o capital programado do investidor está para um número X de empresas, ele faz o gerenciamento de risco e descobre que ele tem que aportar menos naquelas empresas porque elas incorrem em um determinado risco, tudo aquilo que for excedente, ele estuda e seleciona outras empresas e aplica nessas outras empresas. Portanto, esse foi o bate-papo de hoje. Eu resolvi trazer esse vídeo e eu espero que você que chegou até aqui consiga agir de uma maneira racional. É muito difícil, nós temos sim uma tendência a ser passionais, mas para isso existe análise numérica fundamental, para isso existe
Gerenciamento de risco. Nosso racional tem que sobrepor as nossas emoções. E como vocês fazem para ter retornos na casa de 4.700%, transformar apenas R$ 1.000 em mais de R$ 48.000? Aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. Ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno e individual, ter sucesso na Bolsa de Valores. Portanto, hoje falamos de um dos módulos do gerenciamento de risco, esse que é o terceiro pilar. Falamos da gestão, falamos sobre empresas estatais. Sempre lembrando que cada investidor tem a sua estratégia, porém uma constante em todos eles é que nenhum deles negligencia o fator gestão. Sugiro que vocês façam o mesmo. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez hoje desse módulo, de um dos módulos da gestão de risco. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.